prévias. Significa tentar levar para uma convenção comum, uma convenção ordinária, comum. E nós aqui entendemos o contrário. Então é natural que nos unamos para ajudar a impedir que a mediocridade e a mesmice tomem conta de uma vez por todas do PSDB. Governador João Dória, senhor. Vamos por partes. A nossa disposição é nesse sentido, do senador Arthur Virgílio e nossa. Nós esperamos que seja dentro dessa linha. Aliás, deve ser uma reunião, supostamente, breve e objetiva. Não há mais o que discutir. Os problemas já foram detectados. Há já o compromisso da empresa contratada para resolvê-los. Há o desejo de milhares de filiados do PSDB de votar. Há também o desejo daqueles que representam muito no PSDB que não conseguiram votar. Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do PSDB, não conseguiu votar hoje. O senador Arthur Virgílio não conseguiu votar hoje. O senador José Serra não conseguiu votar hoje. A senadora Mara Gabrilli não conseguiu votar hoje. Ora, são pessoas que têm representatividade na história do PSDB. Não é possível nem razoável imaginar que essas pessoas não têm o direito de exercer o seu voto e fazê-lo no próximo domingo. Não há razão para adiar as prévias do PSDB, exceto por aqueles que querem melar as prévias do PSDB. Fora disso, quem quer fazer democracia não tem medo do voto. Quem não tem medo do voto pode votar no próximo domingo, dia 28 de novembro. Bem, eu vou dividir a resposta com o Luiz Fernando, que aqui está, prefeito de Jundiaí, que foi delegado por nós para ter esta responsabilidade e fazer este acompanhamento ao lado da equipe do senador Arthur Virgílio. Luiz Fernando. O processo de chamamento que foi feito para todas as instituições que teriam habilidades e qualificações para poder aprimorar ou fazer o aplicativo. A única fundação que se dispôs a fazer no tempo em que foi dado ao partido foi a fundação já expressa na nota. E o que é possível e o que é necessário ser dito, que o próprio contrato do PSDB com esta fundação prevê uma data que não é extra para a consolidação do aplicativo e das suas funcionalidades. Portanto, não é aqui dirigir ou entregar a um Estado ou uma responsabilidade, mas foi a única que se dispôs a fazer dentro de um tempo que nós já apontávamos a possibilidade de fragilidades e o que foi feito. Então, hoje, nós temos um aplicativo que não tem um teste anterior ao volume e acesso de votos que uma eleição prevê, e aquilo que se consolidou é o próprio apontamento técnico das campanhas do Arthur Virgílio, do governador João Dória. E o processo posto só foi estabelecido como da Fundação, porque é dela a responsabilidade contratual pela entrega do aplicativo. E vale lembrar, vale fazer só uma lembrança complementar, e já vamos à próxima pergunta, que o senador Arthur Virgílio e eu, desde o início desse processo, defendemos o uso de urnas eletrônicas. Fizemos isso várias vezes através dos nossos representantes junto ao partido, que se adotassem as urnas eletrônicas. Um processo transparente, um processo já legitimado ao longo de 25 anos, que a prova de fraude e que tem o endosso do Tribunal Superior Eleitoral. Por razões que nós desconhecemos, o partido adotou uma forma híbrida. Escolheu uma empresa para desenvolver um aplicativo, que circunstancialmente é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e uma outra parte adotando as urnas eletrônicas. Portanto, e nós aceitamos, evidentemente, esse foi o processo, mas defendíamos, fizemos isso várias vezes, o uso de urnas eletrônicas. Ao longo do dia, hoje foi possível ter uma conversa com o governador Eduardo Leite para se chegar a um governo sobre isso? Como é que está esse diálogo? Arthur. Houve sim. Foi uma conversa boa, amável, mas do ponto de vista objetivo, nós percebemos que não havia nada próximo da solução. Chegamos ao escritório para discutir um pouco as coisas e logo vimos nas televisões
que a data que ele propunha era perto do Carnaval, era fevereiro. Quer dizer, era tudo menos querer fazer as prévias. E depois, outra coisa que ele também falou, quer dizer, meio bifronte, né? Dizia uma coisa e depois dizia outra, dizendo que era para deixar as pessoas votando a semana inteira, ignorando a advertência da própria empresa, que disse que se fizesse assim, a empresa e o programa estariam mais sujeitos a hackers. Então, que o melhor era fazer nessa hora, cedo. Os cuidados são melhores se for no domingo e se for feito de uma vez só. Governador, o que leva que o aplicativo vai conseguir funcionar daqui uma semana, sendo que ele já apresentava estabilidade dias antes, não funcionou hoje? E qual seria o plano B caso ele não voltasse a funcionar novamente? Vocês colocariam urnas eletrônicas nos diretórios? Uma boa questão. Vou pedir mais uma vez ao Luiz Fernando, que foi delegado por nós, por ser um profundo conhecedor dos temas de informática e dessa metodologia, para que possa responder a sua oportuna pergunta. Todas as consultorias, quando manifestaram o procedimento de votação, elas colocaram como modelo de redundância que fosse feita o plano B, que fosse feito um plano B. Não foi admitido pelo próprio partido, que consolidou em dois modelos, o presencial via urna eletrônica e aquele que é o modelo de aplicativo para vereadores e filiados. Então, dentro da sua pergunta, nós recebemos do próprio técnico responsável hoje pela conversa entre os candidatos que não há um prazo estabelecido para que as fragilidades possam ser corrigidas, até porque a identificação das fragilidades não havia ainda sido consolidada. Então não há um plano B, por decisão da própria direção do PSDB, e com relação ao aplicativo, a sua formatação, ela demanda um tempo. E esse tempo, naturalmente, não pode ser previsto hoje, até porque quando nós tínhamos a informação do uso do aplicativo, houve uma garantia de que os atributos de segurança cibernética estavam presentes. O que nós percebemos claramente que não em tratando de segurança, mas em fluxo de dados, não foi compatível com o volume de pessoas que tentaram ingressar durante o dia no aplicativo. Então, ainda que vocês estejam defendendo essa questão da data do dia 28, na verdade, vocês não podem cravar essa data porque vocês vão ter resposta de se os problemas vão ter sido superados só depois, é isso? O governador João Dória estabeleceu um princípio chamado respeito ao filiado. E ele entende que o processo de votação para o filiado, como está exposto um credenciamento para 44 mil pessoas, deva ser pelo método aplicado, que é o aplicativo. A intenção é poder respeitar o filiado e a sua intenção de votar. Por isso, os modelos de votação seriam escolhidos a partir dessa reunião. Mas considerando que a disposição da campanha do governador é, de fato, promover a reedição deste final de semana sem os problemas deste final de semana. Por isso, teríamos a semana como um todo para poder trabalhar na minimização dos atributos de fragilidade do próprio aplicativo. E vale uma complementação, depois vamos às duas últimas perguntas, porque nós vamos, na sequência, participar desta reunião. A nossa proposta é que este aplicativo seja disponibilizado no domingo, dia 28, das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas sucessivas, para que as pessoas tenham tempo suficiente, com calma, para fazerem o seu voto. Como você faz a partir do seu celular ou do seu computador, no seu aplicativo, você que já está cadastrado, é perfeitamente possível. 12 horas são mais do que suficientes para que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de votar hoje, dado aos problemas e considerando que a direção desta empresa nos assegura que tem como resolver o problema até o próximo sábado e ter o sistema pronto, disponível e ativo no domingo, nós estamos confiando que isso vai poder acontecer. Vamos a mais duas últimas perguntas. Governador, mais uma. Mais uma. Tem pessoas querendo melar. A gente está dentro do processo de eleição interna. Como os senhores garantem que o PSDB vai sair inteiro e unido desse processo? Porque a gente acompanhou neste domingo, foi um clima de extrema conflagração. Uma disputa interna nunca antes vista. Uma disputa que está explicitada agora com apenas o senhor e a Arthur Virgílio aqui falando com a gente. Como garantir que o partido vai sair unido? Como garantir que vocês vão conseguir caminhar unidos, independentemente desse resultado? Eu vou dividir a resposta com o senador Arthur Virgílio. Mas quero dizer, primeiro, não somos só. Temos 3 candidatos, 2 estão aqui. Isso é uma maioria expressiva daqueles que estão disputando as prévias do PSDB. O PSDB vai passar naturalmente por um processo de depuração. Aliás, está absolutamente claro no processo das prévias. Mas está claro também que a maioria daqueles que fazem parte do PSDB querem votar,
querem fazer o exercício democrático do voto, querem um candidato à presidência da República, querem a consolidação da terceira via, querem o diálogo com outros partidos que sigam na mesma direção e querem transparência no processo. Aqueles que desejarem, diferentemente disso, terão a opção de escolher um outro partido. Vão buscar um partido que atenda à sua conveniência. O PSDB será melhor sendo um partido transparente, sendo um partido de oposição ao atual governo, como, aliás, foi definido e não é plenamente praticado, do que ser um partido numa dimensão onde as divergências impeçam que ele tenha a respeitabilidade e a dimensão que sempre teve. Agora eu passo ao senador Arthur Virgílio. Eu vejo duas questões importantes a colocar. A primeira é que nós temos uma bancada que tem se comportado como bolsonarista ao longo das votações mais relevantes, e poderia ser as menos, mas se comporta como bolsonarista. E a segunda é que eu considero o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas, mas tem uma que está estragando bastante as outras. Eu dou nome e sobrenome, Aécio Neves. Muito bem. Com isso nós concluímos a coletiva. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado.